Agora a gente já está começando a reconhecer melhor o formato da nossa modelagem. E a partir de agora, a gente tem que se preocupar cada vez mais em deixar esse rosto parecido com o formato de rosto real. E uma coisa que você tem que prestar atenção nessa etapa é que você está usando uma referência de 2 dimensões, né, que está na folha do papel, e transformando ela em uma modelagem tridimensional. E se você não se atentar em alguns detalhes, a sua modelagem pode não ficar realista. Ela vai ficar tipo meio que parecendo um boneco, sabe? Ela nunca vai ficar com aspecto real. Então o segredo é você aprender e entender a tridimensionalizar as imagens que você está vendo. Parece complicado, mas eu encontrei uma forma de facilitar e deixar isso bem mais tranquilo. Eu uso referências com uma técnica chamada low poly, que é quando você simplifica o formato do rosto em polígonos. Isso ajuda você a identificar a incidência de luz e sombra, e aí seu cérebro começa a enxergar a profundidade naquela referência. É muito bacana, parece até mágica, porque a nossa maior dificuldade é enxergar a profundidade numa referência de 2 dimensões. Então essa técnica, que usa luz e sombra, ela vai meio que dar umas pistas para o seu cérebro. E aí você vai identificar direitinho e representar essa profundidade na sua modelagem. Uma coisa importante agora também é você visualizar todos os ângulos da sua modelagem e ir comparando ele com a anatomia real humana. No começo eu ficava estudando anatomia, eu tinha os meus atlas e ficava lendo, mas ainda assim ficava difícil representar. O que me ajudou é que agora tem tanta informação que você encontra colinhas prontas na internet, em sites como Anatomy for Sculptors e também outras referências de desenho. É como se eles soubessem aonde a gente está propenso a errar e antes que você cometa aquele erro, eles já te falam o que é certo. Como eu falei, eu guardo isso em referências e na nossa lista de documentos eu vou deixar o link das referências que eu uso. Mas eu preciso te avisar que para você ficar craque nesse passo, você vai precisar de tempo e dedicação estudando essas colinhas enquanto você modela. Não tem jeito, eu adoraria te falar que na sua primeira modelagem você vai conseguir identificar todos esses detalhes, mas infelizmente não é verdade. A prática, ela leva mesmo à perfeição. No começo você ainda vai escorregar, você vai se confundir, mas a cada trabalho, quando você começa a aplicar esse método, você vai perceber que você consegue nitidamente melhorar, rosto por rosto. Porque quando você divide essas etapas em passos, você sabe exatamente que ponto você está errando, que ponto você precisa melhorar, que ponto você já está conseguindo ter bons resultados. Então, se você está sentindo dificuldade, não se preocupa, continue estudando e praticando também.